Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Vamos hoje no livro 2º, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, e vamos finalizar o item Influência do Organismo, questões 369, 370 e 370A, além da explicação do Kardec. E, como eu falo, todo encerramento de item, vamos encerrar o item, mas não esgotar o assunto, porque eu não tenho capacidade para isso. Claro, né? Bom, se você puder compartilhar esse vídeo, você ajuda a divulgar a doutrina espírita. Nós não ganhamos nada com esse vídeo, então o seu compartilhamento, o seu joinha, né, o seu curtir, o seu comentário faz com que essas plataformas, YouTube e Facebook, possam recomendar mais esse vídeo, e com isso mais gente vai ter acesso, de repente vai chegar exatamente na mão daquela pessoa que precisa dessa informaçãozinha importante que o Livro dos Espíritos nos traz. Certo? Então vamos lá. 369. O livre exercício das faculdades da alma é subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. O livre exercício das faculdades da alma é subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta: os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se encontra subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, assim como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Perceba que toda e qualquer qualidade e todo e qualquer defeito, vamos usar esses termos, que eu carregue, que eu tenha, que você tem, que qualquer um de nós tenhamos, é inerente do espírito. Eu sou espírito, tenho um perispírito e tenho um corpo. Então, tanto o meu perispírito quanto o meu corpo refletem aquilo que eu sou, eu espírito. Portanto, todas as faculdades intelectuais e morais são minhas espírito. Tá, se eu tiver um órgão mais preparado, se o meu organismo for mais bem preparado, eu vou conseguir me expressar melhor, mostrar mais as minhas qualidades. Porém, precisamos entender o seguinte: o corpo físico, ele é moldado, ele é criado a partir do meu perispírito. E no meu perispírito, eu espírito, imprimo ali as minhas qualidades e as minhas imperfeições. E no meu perispírito também tem os bloqueios de certas faculdades que eu já adquiri e que nessa encarnação eu não preciso delas, porque já as adquiri, para que eu tenha como desenvolver novas qualidades, novas capacidades, novos aprendizados. O cérebro humano ainda não comporta todo o conhecimento, toda a minha história de encarnações. Não tem essa conformidade pronta já. Então eu preciso deixar faculdades de lado e deixo os defeitos que eu preciso trabalhar, tudo isso no perispírito. Então eu faço do perispírito uma grande forma daquilo que vai ser o meu corpo. E aí as células tronco que se formam a partir do espermatozoide do meu pai e do óvulo da minha mãe, essas células tronco copiam o mais próximo possível, tendo como ingredientes o DNA do meu pai e da minha mãe, o mais próximo possível daquilo que é o meu perispírito, certo? Para que eu tenha então como encarnar e me manifestar aqui corretamente. Tá. Quanto mais perfeito é o meu organismo, mais eu posso colocar instruções no meu perispírito para poder encarnar. Certo? Então, no mundo de regeneração, por exemplo, no mundo de regeneração estão encarnando, desde a década de 70, do início de 1970, já estão encarnando espíritos aqui vindos de Alcione, segundo da constelação de Alcione, segundo Divaldo Pereira Franco e Manuel Filomeno de Miranda e Joana de Ângeles. Então, esses espíritos que estão vindo desde 1970 e que agora com mais intensidade estão encarnando na Terra, eles já têm algumas mudanças no perispírito, já têm algumas alterações no perispírito que vão criar alterações no corpo físico, mas isso não vai ser possível ver a olho nu, não vai ser por fora que vão haver essas modificações. Então, certas qualidades e certos aprendizados que ainda não são possíveis
pela nossa conformação corporal, serão possíveis já quando a Terra passar de provas e expiações para a regeneração. Então isso vai acontecer. Cada vez que você pega lá na escala de Darwin, de Charles Darwin, que tem lá no Australopithecus nanicus, depois a humanidade, sabe aquele monte que vai subindo assim, cada mudança dessa foi uma conformação perispiritual que acabou acontecendo, e esses perispíritos diferentes deram origem a esses corpos diferentes que acabaram substituindo a espécie anterior. Basicamente é isso, tá? Aqui na Terra. E vai acontecer agora de novo, não um salto muito grande, mas um salto mas um salto qualitativo em algumas situações do corpo, no trato digestivo, no córtex frontal, enfim, algumas situações no cérebro que vão permitir assim uma exteriorização maior das qualidades do espírito, portanto, um aprendizado dessas qualidades para aqueles que ainda não as possuem. Então, eu, espírito, tenho as minhas qualidades e as minhas deficiências. O meu perispírito é conformado para o planeta que eu estou com os limites que o meu corpo vai mostrar quando eu encarnar. E do meu perispírito para o meu corpo ainda tem um limite um pouquinho maior, que esse limite ele é dos ingredientes do DNA do meu pai e da minha mãe, se aproximando o máximo do meu perispírito. Seria mais ou menos isso. Na questão seguinte vai ficar um pouco mais fácil. Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento de órgãos cerebrais e os das faculdades morais e intelectuais? Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento de órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Resposta: não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias, como eu acabei de dizer. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Certo? Aquilo que eu tenho como espírito, eu imprimo no meu perispírito e ele dá forma ao corpo. 370A. Sendo assim, a diversidade de aptidões do homem está ligada unicamente ao estado do espírito. Unicamente não é o termo exato. O princípio das aptidões está nas qualidades do espírito, que pode ser mais adiantado ou menos adiantado. Mas é preciso levar em consideração a influência da matéria, que obstrui com maior intensidade ou menor intensidade o exercício de suas faculdades. Aquilo que eu disse, o meu organismo ele me impede de fazer certas coisas. Nós falamos no vídeo anterior, no vídeo de ontem, essa situação de eu estou lá no plano espiritual e eu vejo por todos os lados, eu ouço por todos os lados, eu sinto por todos os lados, eu percebo as coisas por todos os lados em todas as situações. Quando eu encarno, eu tenho que reaprender a enxergar apenas por 2 buraquinhos, que são os olhos, a ouvir apenas por 2 buraquinhos, que são os ouvidos. Eu tenho que aprender a falar de novo, porque lá, por mais que eu mexa a boca, tenha a impressão de que eu estou fazendo o ar sair, na realidade não. Eu estou projetando meu pensamento em cima do outro e ele está vendo, está sentindo, e assim ele para mim também. Eu tenho que aprender o sistema fonador de novo. Eu até disse no vídeo anterior, eu demorei quase 10 meses, 9 meses e pouquinho para conseguir falar nessa encarnação. Demorei quase 1 ano para conseguir andar, que é operar essa máquina, esse corpo que eu tenho. Então a matéria ela impõe uma série de limites para a gente. E às vezes o DNA do meu pai e da minha mãe não são suficientes para gerar todas as qualidades que eu precisaria para o meu perispírito. Então isso também é uma prova para mim, certo? Então eu imprimo no meu perispírito, eu dou as qualidades e as deficiências eu carrego, e eu imprimo as qualidades no meu perispírito que são necessárias para essa encarnação. Então a matéria do perispírito é o primeiro entrave, o primeiro limitador das minhas qualidades, e o corpo é o segundo limitador, mas eu, espírito, é que mantenho todas as faculdades, todas as qualidades e todos os defeitos. Explicação de Kardec. O espírito, ao encarnar, traz certas predisposições, e admitindo-se para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade sobre seus atos.
seria preciso admitir que os maiores gênios, sábios, poetas e artistas são gênios apenas porque o acaso lhe deu órgãos especiais, de onde se conclui que, sem esses órgãos, eles não teriam sido gênios e que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se tivesse sido dotado de certos órgãos. Por exemplo, em 2023, quando estamos gravando esse vídeo, está viralizando, como se falava nessa época, viralizando na internet, nas redes sociais, um garotinho de 1 ano e meio que toca piano. Tem um garotinho de 5 anos que ele é um pianista fabuloso, sem necessidade de partitura nenhuma. Ele ouve uma vez a música e toca, seja ela qual for, e faz grandes concertos, não é? Tem que treinar, evidentemente que tem que treinar, porque senão os dedinhos não vão certinho na tecla. Ele sabe qual é a tecla, mas se você não treinar, ela não chega no tempo preciso lá. Então toda habilidade tem que ter treino, tem que ter empenho. Portanto, não é dom, é desenvolvimento, tanto no plano espiritual quanto no plano carnal. Tem que ter esforço, mas não foi o cérebro daquela criança de 1 ano e meio que deu para ele a capacidade de tocar piano. Não, aquilo é do espírito, é dele. Espírito. O corpo só reflete aquela habilidade que ele tem, não é? Senão nós estamos numa situação que, se é o corpo que dá, nós temos um Deus injusto ao extremo. Aqui a gente já parte para a justiça divina. Se é o corpo que dá, nós teríamos uma casta totalmente diferente, porque aí aqueles que têm o corpo predisposto a ter talento só se relacionariam com aqueles outros que têm talento, e o talento ficaria por lá como se fosse um pedigree de cachorro, enquanto os outros de nós seríamos todos vira-latas. Então, isso é um absurdo, isso não acontece, porque a genialidade ela acontece em todas as classes sociais, porque a genialidade é do espírito, é minha espírito. E aí eu preparo o meu perispírito com as qualidades que eu vou precisar para essa encarnação, e o meu corpo é desenvolvido a partir desse perispírito, utilizando os ingredientes do DNA do meu pai e da minha mãe, que oferecem restrições, mas nunca dão qualidade. Restrições no sentido de difícil de eu fazer, né? Então estou no plano espiritual, toco piano com uma facilidade gigantesca, meu perispírito se mexe ali e tal, eu impressiono as teclas e tudo mais, é uma coisa magnífica. Chega aqui, eu tenho que treinar e fazer as articulações chegarem no ponto e tudo certinho, tenho que treinar essa habilidade e fazer com que esse talento que eu tenho, essa habilidade que eu desenvolvi ao longo de algumas encarnações e no plano espiritual, ela possa fluir naturalmente com os movimentos. Certo? Essa suposição se torna ainda mais absurda de que o corpo dá qualidades quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, essa ideia, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de um determinado órgão, poderia ter sido um facínora, e ao maior facínora bastaria um órgão para que viesse a ser São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, que é em todos os lugares do mundo praticamente tem uma obra de São Vicente de Paulo, que é uma pessoa incrível, né? As qualidades morais que ele tem não dizem respeito a um pedaço do cérebro, não dizem respeito a um fígado maior, ou o que quer que seja, um coração maior. Coração nem tem a ver com sentimento especificamente, mas enfim, né? Um coração maior. E aquele que não presta de jeito nenhum, nem o sal do batizado, e batizado não vai sal. Aí, se tivesse um órgãozinho um pouquinho maior, faz um transplante lá, vira um São Vicente de Paulo. Impossível isso. As qualidades e os defeitos, quem detém sou eu, espírito, e não meu corpo. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existiriam, são consecutivos desenvolvidos pelo exercício da faculdade, assim como os músculos se desenvolvem pelo movimento. E não tereis nada de irracional. Tomemos uma comparação trivial como exemplo dessa verdade. Através de certos sinais fisionômicos, reconhece-se o homem dado à bebida. São esses sinais que o tornam alcoólatra, ou é a embriaguez que produz esses sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Então, se você vê que é mais comum nos nossos dias, infelizmente, você vê um nóia, um sujeito que vive drogado. Ele tem aquele jeito, você olha nele assim, você vê ele,
daquela forma. Vamos pegar, infelizmente, o que aconteceu com a cantora Amy Winehouse. A gente pega a imagem dela antes das drogas e a imagem depois das drogas. Claramente, quando a gente olha a imagem depois das drogas, a gente fala assim, nossa, ela tinha um órgão que fez ela fumar. Não, ela ficou daquele jeito porque ela usava droga. O corpo sempre é o reflexo daquilo que eu, espírito, faço. Ah, Fábio, mas no caso dela, ela usava droga porque o espírito queria usar droga? Ela precisava de uma fuga da realidade. Normalmente a droga é isso. Uma fuga da realidade. Né? Frustrações não foram bem elaboradas durante a infância. Enfim, não vou entrar muito no mérito da questão específica, mas o fato é que vivemos tempos difíceis em que não se sabe lidar com os sentimentos e as sensações. E aí busca-se refúgio, muitas vezes nas drogas, e temos que tomar cuidado. Quem buscou refúgio? Foi o cérebro? Não, foi o espírito. O espírito que tentou fugir da realidade. Sempre sou eu, espírito, e nunca o meu corpo. É isso. Amanhã a gente vai falar sobre idiotismo e loucura. Eu sou Fábio Pereira. Essa é mais uma gota de espiritismo. Beijo pra você que fica. Até amanhã. Tchau.